Boa noite a todos. Então, hoje a gente recomeça os estudos do Missionário da Luz e a gente vai para o último capítulo, que é intitulado O Adeus. Eu já vou fazer um share aqui, mas antes eu queria só fazer uma revisão do capítulo anterior, como a gente teve esse break. Só para a gente relembrar o que foi o último capítulo que a gente leu, né? Então, foi o capítulo 19, que era intitulado Os Passes. E esse capítulo é narrado o caso de um encarnado que estava retinente na invigilância e que, após ser atendido por 10 vezes com socorro completo, ele seria deixado entregue a si mesmo e só voltando a ser socorrido pela espiritualidade novamente após ele adotar uma nova posição, uma nova atitude, né? Mas, no meio disso, ele receberia por hora alguma melhora. Ainda assistência espiritual, mas não iria receber esse tratamento, esse socorro completo. Desculpa. Oi? Então, assim, eu estou meio que totalmente por fora. Esse rapaz aí estava frequentando o centro e aí recebeu assistência por 10 sessões. Não, isso foi no plano espiritual, né? Pelo que eu me lembro, foi no plano espiritual. Ele rezou, orou, pediu ajuda, e a ajuda veio. Ele estava recebendo magnetismo. Entendi. Foi no plano espiritual, agora eu não me lembro. Peraí, que eu não quero estar aqui falando. Alguém se lembra se foi? Deixa eu voltar só um pouquinho. Eu me lembro que ele foi acudido ali 10 vezes pelo plano espiritual, e só que era aquela coisa, ele melhorava e dava aquela melhora, saía ali daquela vibração, né? Aí ele melhorava, aí depois voltava a fazer a mesma coisa, consecutiva, assim, né? Então, eles estavam explicando que, olha, até 10 vezes a gente dá esse socorro completo, mas a pessoa não muda de atitude, volta a fazer o que faz antes. Então, enquanto eles não se renovam, a gente não dá essa assistência de novo. Deixa eu só ver aqui, porque eu não me lembro agora. Eu acho que não, acho que ele estava encarnado. Não sei se alguém lembra. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, desculpa. Você tá no mute, Elia. Suzana entrou aí. Só disse que não me lembrava de nada. Obrigada, José. Só disse que não me lembrava de nada. Confundo os estudos de quinta-feira com os de terça, neste momento. Boa noite, Tati. Boa noite, Suzy. Bem-vindas. Feliz Ano Novo. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu acho que ele estava encarnado, sim, José. Eu estou olhando aqui, olha. Ele estava encarnado. Foi no plano, foi aqui, na matéria, ele estava encarnado e o plano espiritual estava prestando assistência para ele. Ele ia no centro receber o passe. Então ele frequentava o centro, buscando ajuda, lá no centro. Como é que se chama este livro? Já não me lembro. Missionários da Luz. Os Missionários da Luz. Sem confundo com isso. Missionários. Pois eu também. Missionários da Luz, o último capítulo, certo? Sim. Ainda bem que você entendeu antes do fim do livro. Yes! Ela soube do nome do livro antes do fim do livro. Bom, eu acho que é isso mesmo. Depois eu volto e leio o capítulo de novo e vejo. Eu só olhei um pedaço ali, mas ele está falando que estava observando o fígado e colocou a mão na cabeça, assim. Eu acho que ele estava encarnado, mas eu também não vou ficar aqui lendo e fazendo você esperar. Depois eu leio de novo e aí eu mando lá no grupo. Mas aí, só continuando aqui, aí ele fala que o capítulo trata de uma forma detalhada dos passes e especifica a necessidade de conhecimentos especializados, além do critério e responsabilidade por parte dos passistas. Então, eu acho que ele estava encarnado mesmo. E ele descreve esse capítulo, as variadas modalidades agora de passe, como os movimentos das mãos, de alto a baixo, rotatórios,
e longitudinais. Isso parece induzir-nos a ter uma cautela quando quisermos avançar críticas às técnicas dos passes. Então, esse foi o capítulo 19, que eu acho que todo mundo tem que ir lá voltar e reler, que a gente já não está lembrando. Eu não estava aqui na última semana, não participei, então eu tenho que realmente voltar e reler tudo de novo. E agora eu vou só me colocar lembro, aqui o eu último só me lembro capítulo que de estávamos hoje, que é o no 20. capítulo. Tá bom esse tamanho, né? Então, vamos lá. O último capítulo desse livro hoje, capítulo 20, o Adeus. Quem gostaria de ler para a gente? Eu posso ler, começar. Por favor, então. Não sei se alguém pode responder Então. para a Gilmara, por favor. Pode começar. Posso começar? Posso começar? Por favor, Hélia, pode começar. Esperava a continuidade de meus novos estudos em companhia de Alexandra. Todavia, com surpresa, o meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara o caritativo instrumento. Eu acho que nunca disse esta palavra na minha vida. Caritativo. Hélia, Portador de a um sua convite internet que me está destinara falhando. o caritativo instrutor. Tratava de... Então, talvez seja melhor outra pessoa ler. Elia. Sua internet está Sim, falhando. talvez seja melhor outra pessoa ler, então. Eu leio aqui, aí vocês veem se está falhando a minha internet. Tá, obrigada. Capítulo 20, o Adeus. Adeus, né? Esperava a continuidade de meus novos estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, o meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara o caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedidas. What? Li a mensagem pequenina e delicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Despedidas? Perguntei. Esclarecemos Lísias, pressuroso. Sim, Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos. De quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio, devo partir amanhã, em companhia de alguns mentores que lhes são afins, e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. Então, Alexandre está indo, né? Está partindo. E os trabalhos da Costa, indaguei. Não é Alexandre um dos instrutores diretos de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? O companheiro respondeu com segurança. Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. A instituição, no caso, aí é a Casa Espírita, né? Então, aqui, deixa eu ler novamente. Já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. E, sentindo talvez a mágoa que me invadira o espírito, Lísias comentou. O que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus, com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Legal, né, gente? Entretanto, objetei, faz-nos-á muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos do seu concurso valioso para o aprendizado. O André já não curtiu muito isso aí, né? Lísias percebeu a natureza passional da minha ponderação e redarguiu, firme. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço.
mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações por vindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Toma-lhe. Quer combinar aqui? Foi. Isso é para a gente relembrar que, mesmo. Boa noite, Gilmara, e Tati, Suzana. Isso é para a gente relembrar que, mesmo desencarnando, a gente continua o mesmo, não é? Então, ele está ali, e com tudo que o André já tem aprendido, desde que ele foi recolhido do umbral, e todo o trabalho que ele já viu, o egoísmo ainda está ali, né? Ele não está conseguindo se sentir feliz, porque o André vai passar para um outro trabalho, num plano superior ainda, né? Ele só está conseguindo sentir ali que tudo que o André trazia de bom já não vai estar lá, porque não o André, desculpa, o Alexandre traz de bom, já não vai estar lá porque ele está indo embora, né? E é só para mostrar que não é porque a gente tem certos sentimentos, ainda certas tendências aqui no plano carnal, que a gente desencarna e se torna perfeito, que já não é mais egoísta, que já não é mais orgulhoso, controlador, seja o que for, né? Cada um no seu grau também, né? Mas que a gente continua o mesmo e a mudança é devagar, né? Não é porque também, por exemplo, o André tem passado por tantos aprendizados e não é porque ele já trabalhou tanto e viu tanta coisa que ele também já é um ser perfeito. Não, gradualmente ele vai deixando, vai entendendo as coisas, mas ele ainda tem essas tendências, né? E aqui está mostrando que ele ainda tem essa índole, né, do egoísta, né? Não sei se alguém quer comentar. Eu me vejo igual o André, eu vejo aqui, meus pais estiveram aqui comigo, né? Passaram um tempo, e nossa, quando eles foram embora, foi aquela dor no coração, dá até falta de ar, gente. Aí, ai meu Deus, aí rezei, chorei, pedi a Deus força, né? E aí eu me sentia agora, lendo aqui que o André comentou, eu me sentia ameaçado, ai meu Deus. Então, eu tenho alguma coisa para resolver aqui, meus pais têm alguma coisa a resolver de volta para o Brasil, né? Então, aí foi isso aí que me confortou, né? Saber que nós fazemos parte de algo maior, né? Então, mas eu me vejo ali, eu me vi claramente na mesma situação do André ali, cara. Porque você quer os seus perto de você, né? Então, principalmente latino, né? Brasileiro. Os latinos, em geral, são bem mais família que os americanos, né? Então, nossa, eu senti bastante, gente. Eu senti bastante. Quer continuar, então? Então, beleza. Então, é só recapitulando aqui. Então, Alexandre está indo para trabalhos mais em ambiente mais elevado, né? E é legal que o cara ali que está falando disso, ele falou, não, ele está indo receber instruções para ser mais útil para a gente aqui. E o André meio que agiu na emoção, né? Ser humano que somos. Pô, o cara vai, a gente precisa dele, a gente gosta dele, o trabalho só vai andar se ele estiver aqui, né? Foi aquela reação natural. Pelo menos seria uma reação natural da minha parte. E aí o Lísias dá aquela sacudida nele, né? Aí o André continua aqui. Aquela observação, a observação de Lísias, teve a virtude de acordar minha consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável. Modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acentuou. Aos demais, André, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, no curso de versos em que se apresenta,
chega sempre ao fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão? Good question. É verdade, exclamei. E reanimada pela palavra esclarecedora do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-me Lísias regressar ao crepúsculo, a fim de seguirmos juntos para a reunião referida. Eu já estava esquecendo. Lísia estava chamando André para uma reunião de despedida, né? E aí, despedida do Alexandre, e foi que eles começaram essa conversa. À noitinha, voltava o prezado companheiro e pusemos-nos a caminho em agradável palestra. Contemplado de nossa colônia espiritual, o firmamento mostrava-se singularmente belo. Numerosas constelações brilhavam deslumbrantes, e a lua, muito maior do que ao ser vista da crosta planetária, figurava-se mais acolhedora e tranquila. Distantes do bombardeio dos raios solares, que renova a vida incessantemente, as flores exalavam um delicioso perfume, dançando de mansinho aos sopros do vento leve. Muitos aprendizes de Alexandre, comentava Lísias alegremente, virão visitá-lo esta noite. Mantemo-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Já mandou a real para o André, né? Concordava com esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender. Atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos sem qualquer desvarios do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando. Em virtude da sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, doía-me no espírito. Entendo. Nessas disposições íntimas, contra as quais reagia prudentemente, alcançamos o belo edifício residencial onde se reuniria a afetuosa assembleia. Entramos. Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior. Todavia, o lampadário em forma de estrelas, irradiando claridade azul brilhante, proporcionava ao ambiente uma expressão de misteriosa beleza, de mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Apresentado por Lísias a diversos companheiros, certifiquei-me, depressa, do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareciam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia, 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras encomiásticas. Éramos, todos nós, grandes devedores ao seu coração. Uau! 68 pessoas, hein, gente? Verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um, sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples, irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade, entendeu-nos com todos nós, individualmente, a respeito das nossas tarefas, estudos, realizações. Em seguida, com toda a naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal. Sabem vocês o objetivo da presente reunião. Quero apresentar-lhes minhas despedidas em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço.
Eu notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. André falando. Devíamos intensamente aquele espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa, Alexandre continuou. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam e estou certo de que não ignoro a extensão da estima que lhes consagro. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia, sobremaneira, a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, como a perscrutar-nos o íntimo, e prosseguiu. Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçaram-me apelos para que permaneça nessa colônia de trabalho, gentileza que agradeço, comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. É muito, muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reservas. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Incidimos no velho erro da idolatria. É bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos, e que não cabem nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas, para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda do progresso da humanidade terrestre, em geral, tem sido o tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos, na qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-nos nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulação, porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos. Alguém quer comentar alguma coisa? Acho legal a gente comentar aqui antes de continuar, né? Tá ficando longo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. É porque até eu estava ficando triste que o Alexandre tá indo. Que eu ia comentar aqui, eu acho interessante aqui que ele fala, né, dessa idolatria, no velho erro da idolatria, né, e que às vezes eu falo por mim, acabo caindo, né, você começa a idolatrar um cantor, um palestrante, até dentro do espiritismo, um cientista, dependendo, né, da sua área, e acaba se esquecendo que é uma pessoa, assim como nós, é um espírito ali em evolução e com várias imperfeições ali, ainda tentando se melhorar. Muitas vezes idolatramos os dirigentes das casas espíritas, e quando eles erram, a gente se decepciona com o espiritismo em si, esquecendo de que essa pessoa que está à frente, seja do que for, novamente é um ser assim como nós, que estamos aqui nos tropeços, tentando nos renovar, nos melhorarmos, e que a gente vai cometer erros no meio do caminho aí, que não somos perfeitos, né?
mas por essa nossa expectativa, porque a gente idolatra aquela pessoa, porque a gente coloca aquela pessoa num pedestal, a gente espera a perfeição daquele ser, né? Sem realmente nos esquecendo muitas vezes de que aquela pessoa, mais uma vez, não é perfeita. E confundimos as coisas, né? E aqui ele, nesse chamado de nos lembrar que o nosso modelo e guia deve ser Jesus, ninguém mais, né? Então, eu achei esse ponto muito importante aqui que ele colocou. Hélia, pode falar, Hélia, por favor. Não sei, não, estava a pensar que é importante, sobretudo nesta era tão tecnológica em que nos aparece em casa tanta informação sobre pessoas interessantes, não é? E que nos ajudam a compreender fenómenos, sei lá, tanta informação, não é? Pessoas tão interessantes, não é? Mas eu dou-me a impressão, eu não sei muito bem, mas é interessante refletir sobre isso, de facto. Não sei bem o que é o sentimento da idolatria em relação ao sentimento de interesse e de admiração. Não percebo muito bem essa diferença do que é idolatria. O idolatrar uma pessoa é um sentimento de interesse e de admiração por aquela pessoa, não é? Não percebi nunca muito essa dicotomia entre os dois feelings, não é? Eu tenho, por exemplo, eu idolatro, acho que idolatro é uma palavra muito intensa, acho eu. Não sei bem o que é essa palavra. Dentro de mim não sei bem o que é essa palavra. E o facto disseste uma coisa que é importante. Acho que também não sei se idolatrar Jesus, o Espírito, o Cristo, também é o que é a palavra exata, não é? Não sei se isto até é revelante para os estudos, mas é interessante pensar nisso, porque não sei se vos acontece, mas eu, por exemplo, olha, vamos falar, eu estou dentro do espiritismo, eu tenho uns palestrantes que eu gosto, ouço, depois canso-me, depois vou para outro, ouço, e depois canso-me. E para já não falar de outras áreas da vida que me interessam, não é? Mas estamos a falar de espiritismo. Não sei, comigo não é muito fácil eu idolatrar esse sentimento de idolatrar, mas na verdade sinto muito, muito, muito interessada. Não sei qual é, por exemplo, os meus filhos costumam dizer que eu, quando me interessa uma coisa, fico obcecada por uma coisa. Normalmente é por religião, não é? Porque eu sou toda assim, mais ligada para o espírito, não é? Portanto, eles às vezes até se preocupam comigo, que sou toda muito intensa, me dedico-me imenso e não sei, que é com a meditação, agora é com o espiritismo e por aí fora. E não sei até que ponto é que isto é normal também, não é? Mas na verdade, de facto, não sei se é idolatria, mas é um feeling de supremacia de sentimentos, o espírito do Cristo, o espírito iluminado de Deus, não é? Do Supremo, da Suprema Inteligência. Isso é de facto a nossa prioridade, eu acho. Mas depois também passa-se por caminhos que, até às vezes por questões profissionais, não é? Portanto, de obsessão ou de interesse máximo por uma pessoa, por um palestrante, por uma área que nós nos interessamos ou até precisamos, se for inserido nos estudos, não é? Mas rogamos a Deus que tenhamos tempo e liberdade de sentimentos e mental para nos podermos livrar dessas opções e idolatrias. Se bem que eu tenho um bocadinho de tendência a isso. Às vezes fico um bocado preocupada. Obrigada, Hélia. Mais alguém quer comentar? Eu só queria fazer um pequeno comentário logo no começo, quando o Lísias tá dando uma bronquinha no Alexandre, né? Falando para ele não ter nada de egoísmo e tal. Eu gostei muito que ele falou depois que o Alexandre
é a coisa principal dele, né, que quando ele, como é que fala? Como é que ele falou aqui? Deixa eu olhar aqui a palavra. Aqui, que quando ele fala assim que o venerável orientador não nos esquecerá, que ele está se dirigindo às esferas mais altas e a única preocupação dele será o serviço de Jesus com enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Então, ele está indo para aprender mais, para voltar, para ser mais úteis para eles mesmos. Então, achei interessante isso, porque por mais que ele estava indo para esferas superiores, a intenção dele era voltar para ser mais útil ainda, né? Então, olha só que interessante, quantas pessoas, almas maravilhosas estão nesse processo de inda e vinda de lugares, mundos mais superiores, de esferas mais superiores, e estão vindo e trazendo para nós mais informação, mais coisas boas, positivas e talvez mais técnicas e maneiras de melhorar, de ajudar a gente a melhorar, né? E é maravilhoso saber que isso acontece e que esse trabalho é constante, porque como ele falou aí, ele faz isso que ele fica fazendo isso, né? Que o Alexandre fica fazendo isso, é uma coisa contínua, ele vai e, e volta e retorna e nessas tarefas, né? Vamos dizer. E me fez pensar sobre isso, em quantas almas boas estão nessas indas e vindas por nós, né? Para melhorar, para nos ajudar. Foi bem highlighted isso, Irene, que a gente estava até falando no estudo de domingo, né, sobre o processo que o planeta está passando e dos espíritos mais elevados que já estão reencarnados na Terra e está cada vez reencarnando mais para ajudar a gente nesse processo, né? São espíritos mais elevados nos ajudando, né? Então, não é só no plano espiritual, né? Como você disse que acontece aqui também, no reencarnando, para nos ajudar nessa evolução moral que a gente precisa, para conseguir acompanhar esse novo ciclo, né? Que a Terra está entrando, né? Vamos continuar então? Quer continuar lendo, José? Pode? Alguém gostaria de ler? Eu não Mas me se importo, mas estava a cair, assim não tem muito sentido. se ninguém quiser ler, eu posso ler, não tem problema. Tá bom, então vai lá, Ariane, por favor, continue ali no verificando-se, por favor. Ok. Verificando-se nova pausa em sua afetuosa e significativa exposição, observei que profundo respeito nos identificava a todos, em face da palavra venerável. Temos criado muitos deuses à parte, continuou o instrutor, comovido, para destruí-los, muita vez, em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual, em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes, para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Ele pousou em nós o olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo de serena emotividade, e depois de longa pausa retomou as elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, prosseguiu em tom fraterno, que o orientador consciencioso de sua tarefa
não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa a distância, porém experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados, inerentes em cada um de nós, guardados como divina herança no potencial de nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente que subtrai o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso, da elevação e do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da verdade, mas combatamos a idolatria. Onde que eu tô? Perdi. Bem queiramos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado, nos setores diferentes da atividade espiritual. Durante alguns meses, estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A terra que nos é mãe comum reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raros espíritos de nosso mundo tomaram posse da vida eterna. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento. A vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com o amor, na atividade de cada dia, e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra que aguarda nosso concurso eficiente, pelo equilíbrio da compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos, e além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Edifiquemo-nos aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço, a possibilidade maior. Estimo profundamente a consolação individual, mas acima de nosso conforto, devemos procurar a libertação com o Cristo. Nossa, cara, que discurso, hein? Falou tudo aí, Alexandre. Maravilhoso o discurso. Maravilhoso, né? É. Forte e sábio. Oh, desculpa, comecei errado.
Incontestavelmente, a preleção era vazada e em severidade afetuosa, que no momento não nos sabia bem o coração. Não nos sabia bem ao coração, habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha a virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que, de outro modo, não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Vou parar um pouquinho, porque eu só queria fazer um comentário que eu estou lendo aqui, tô até ficando meio emocionada, porque eu no meu trabalho, hoje, para quem não sabe, eu sou enfermeira, né? Eu trabalho na parte de câncer de pele, e desde que eu comecei a trabalhar na parte de dermatologia, há 7 anos, eu tive um médico. Ele é da Malásia, ele é de pais chineses, mas nascido na Malásia. E ele foi o médico que me treinou desde que eu comecei, né? Então, desde das minhas primeiras semanas até agora o momento, ele que foi me treinando para tudo. Então, todo o meu processo de desenvolvimento no meu trabalho, e foi assim, foi um esforço mútuo, tanto eu para aprender e ele para ensinar, e ele foi assim um mentor para mim, muito muito maravilhoso. E ele falou para mim essa semana que ele está saindo do meu trabalho, ele vai mudar, ele vai trabalhar para uma, ele vai praticamente trabalhar como profissional autônomo, ele vai ter uma clínica só para ele, quer dizer, vai dividir uma clínica. E eu lembro que na hora eu fiquei assim, sabe, muito chateada. E aí eu ainda brinquei com ele, eu falei assim, mas o que vai ser de mim sem você aqui, sabe? Ele deu risada, e aí ele falou assim, agora você vai colocar em prática tudo que você aprendeu. E aí eu falei, mas sem você aqui, eu falei, eu não tenho eu brinquei, eu falei, você é meu comfort blanket, eu não consigo, eu não consigo fazer as coisas se você não tá aqui para me dar suporte, para me dar apoio. E ele falou, não, claro, nossa, você consegue sim e tal. E eu fiquei assim um pouco emocionada, porque eu falei, ai, nossa, eu vou sentir muito, muito a sua falta. Ele é uma pessoa maravilhosa, não tem um paciente que, ele é uma pessoa assim, boa, super de boa índole, de uma moral assim incrível. Eu nunca vi ele falando assim, elevando a voz para ninguém. Nossa, ele é incrível. E eu fiquei assim chateada, sabe? Depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, eu não acredito que ele vai sair, o que que vai ser de mim? Fiquei super triste, sabe? Até assim, eu fiquei emocionada de ler isso, porque me lembrou muito os acontecimentos de hoje comigo, sabe? De pensar que realmente é tão difícil quando você tem que se despedir de uma pessoa, de um mentor, ou de uma pessoa que te dá esse apoio e essa segurança, e você tem que tomar as rédeas por si só, né? É difícil, isso é um exemplo, né, que eu passei, né, vou passar ainda, né, vai acontecer quando ele sair, mas na hora eu me senti assim, assim abandonada e assim completamente egoísta da minha parte. Como eu sou André Luiz total nessa história, porque eu fui completamente egoísta, porque em vez de falar, nossa, ele vai conseguir talvez uma coisa muito boa para a vida dele, sei lá o quê, eu estava pensando em mim. Então, então eu tenho que trabalhar isso, porque realmente aí o Alexandre, nesse discurso que ele deu, ele não só ensinou o André Luiz muita coisa, mas também me ensinou muita coisa, e me fez enxergar muitas coisas que até esse exato momento eu ainda estava assim, meio chateada com essa história. Eu cheguei em casa, comentei com meu marido, sabe? Falei para ele,
Ai, eu não acredito, olha, isso vai acontecer. Ainda cheguei em casa reclamando, sabe? Então, você vê como as coisas acontecem e eu me senti assim que quando eu estava lendo isso, era para mim, assim, sabe? Ai, como eu sou boba, mas mesmo assim, por isso que eu falei, eu tô meio emocionada lendo isso, porque eu tô sentindo tudo isso em mim, assim, sabe? Quando o André falou, a gente tá, todo mundo tava com os olhos cheios de lágrimas, então eu li assim e eu tava me emocionando com tudo isso. Mas era isso, eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Ariane. Jomara, quer falar? Olha, Ariane, para ser bem sincera, se ele virasse, se fosse eu aí na tua posição e ele falasse isso para mim, eu falo, poxa, não tem nenhuma vaga lá de nurse para trabalhar Eu com já você? falei. Pode me mandar o form que eu estou preenchendo, tá? Vamos junto nessa por mais um tempo. Não morreu, né? Porque se fosse para o céu, aí eu ia falar, não, me deixa aqui embaixo. Mas não foi, minha filha, ó, pede uma vaga lá. Ai, Mas verdade, né? é chato, já aconteceu, eu tenho certeza, com todos nós em algum momento. Ou uma amiga que vai para uma amiga muito querida que vai para um outro país, ou um chefe que muda e você se dava tão bem. Mas eu acho que também é tudo assim, é estágio que agora é hora da gente praticar, né? Porque tem muita coisa boa que com certeza ele tá deixando com você e agora você vai ensinar para outro, você vai ser mentor de outro, né? E a gente vai sendo mentores de outros que vão passando, porque a gente teve o treinamento, né? Aí é isso. Aí depois a gente ganha um formulário e muda de firma. É isso aí, vai chegar uma hora que a gente vai ser a nossa vez também. Ainda falei, eu espero é, que eu consiga, assim, né, não me apavorar, sabe, de me sentir, assim, abandonada e sozinha. Espero que eu consiga trabalhar isso em mim, porque com certeza eu tenho que trabalhar isso em mim, não é o problema não é dele, não é? Uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Talvez a confiança e a sei lá, essa coisa mesmo. E eu acho que isso serve para tudo na vida. Qualquer momento que a gente que a gente sai do nossa comfort zone, a gente tem que enfrentar coisas que são uncomfortable, né? Que a gente não se sente à vontade, que a gente tem que talvez, às vezes, bater de frente, ou então ir forçar uma parte da gente que a gente não quer forçar, ou que a gente não quer mexer, talvez por preguiça, outra vez, talvez por alguma parte que doa, né? A gente não quer mexer nessa parte porque dói, ou a gente não quer trabalhar nisso na gente, é melhor a gente falar assim, deixa pra lá, vai, eu resolvo na próxima vida. Ah, mas é o conforto, quando não tá doendo, quando você tá acostumado ali, você quer ficar ali quietinho, porque você já sabe tudo que acontece, né? E a gente gosta desse conforto. Aí Jesus passa assim e vai dando uns puxa pra cá, uns puxa pra lá, sai da casinha que você pode ir mais. E daí a gente vai saindo, mudando de casa. Mas isso é tão importante a gente perceber na gente, né? Como a Gilmara falou, todo mundo já passou de alguma forma, né? E às vezes fica mais claro ainda quando tem um desencarne de alguém que a gente ama muito e que estava sofrendo e que a gente fica num sofrimento terrível, às vezes até no desespero, porque aquela pessoa passou, né? Desencarnou, mas só pensando na gente, porque a gente perdeu aquela pessoa, mas sem pensar que o sofrimento carnal daquela pessoa acabou, né? Aquela expiação a pessoa cumpriu, seja lá o que aconteceu, expurgou ali e agora está num novo ciclo, mas a gente nesse egoísmo que é comum de todos nós, né? Que todo mundo tem que trabalhar, a gente só consegue ver no que a gente está perdendo, né? Não no que o outro está ganhando. E é tão natural. E a gente vê aqui pelo André Luiz, olha, a gente já está no terceiro livro dele, quanta coisa ele já não viu e já passou, que a gente poderia falar assim, pô, o André Luiz sendo egoísta, assim, não, é gradual, a gente aos poucos vai conseguindo trabalhar isso na gente, né? Porque é aquela inteligência emocional, a gente sente o que a gente tem que aprender, o que a gente vai fazer com esse sentimento, né?
E eu acho que é comum, é geral, né? A não ser que a gente já seja um espírito bem elevado, que não é o meu caso. Eu acho que o José queria falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Não, eu também, assim, eu sou muito apegado, assim, muito apegado a gente, tal, nossa. Então, eu até tive uma conversa, assim, sobre isso com a Suzana. Deus sempre me empurrando, assim, me tirando da zona. Porque, assim, por mim, eu ficava... Porque, assim, eu sou do interior de Belém, lá no Pará, cara. Aí eu fui para a capital, fui para Belém, aí depois eu fui para São Paulo, aí fui no Rio, aí fui parado aqui, assim, sempre eu querendo estar onde eu estava, não queria, eu quero crescer, ter família, envelhecer nessa cidadezinha. Aí Deus sempre me empurrando, assim, para outros lugares, né, saindo da zona. E assim, a cada despedida, meu Deus, o coração chora pra caramba, choro pra caramba. E teve uma vez, assim, que antes de vir para os Estados Unidos, eu vim para cá para conhecer os lugares onde eu ia, onde eu estava aplicando e tal. E aí eu fiz um mochilão na Califórnia. E aí lá eu fiquei, acho que, eu não sei, acho que eu fiquei uma semana lá, São Francisco, eu fiquei em São Francisco. E aí lá conheci uma pessoa muito, muito legal, cara, uma pessoa muito legal. E aí eu conheci uma menina que ela ia se formar em medicina, ela era da Austrália, e aí ela estava fazendo tipo uma viagem de formatura dela, sabe? Conhecendo, passando 6 meses viajando nos Estados Unidos e ia voltar para a Austrália para se formar. Cara, eu achei ela menina fantástica, assim, nossa, você ficava perto, sabe aquela pessoa que você fica perto e não quer sair do lado? Então, assim, muito legal, menina muito, muito abençoada. Aí eu fiquei lá e eu fiquei, poxa, ai, que triste, tá indo embora. Eu aperto no coração, né? Se apega fácil, né? Ah, que triste, tá, não sei o que, todo tristonho lá. Fala, José, a vida é assim, pessoas vêm, pessoas vão. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de se encontrar. Então, tô indo, tô levando um pouquinho de você, você tá levando um pouquinho de mim, você vai encontrar mais gente, fazer assim a vida. Aí eu lembrei, nossa, é verdade, né? Aí, sempre quando eu tô com o coração apertado, eu tento lembrar daquele momento, assim, que ela me deu uma paz, parece, nossa, você conversa com ela, dá aquela nas luzes, nas nuvens, né? Então, eu senti uma paz, assim, no coração quando ela falou isso. Aí eu sempre, quando eu tenho despedidas, eu tento lembrar desse momento de paz que senti. Mas é assim, gente, a gente vai crescendo, né? É a vida. Sim, José. Sem opção, né? Vamos crescer no meio sem opção, vai nos puxões. E vamos crescendo. Graças a Deus. Gente, a gente vai ficando por aqui hoje. A gente vai parar nesse forte sábio aqui. Na semana que vem a gente termina o livro, não vai ser hoje. Mas não faltou muito, deixa eu só olhar aqui rapidinho, ó. Faltou Que página que você terminou? 2 páginas. Falta Duas páginas. A gente parou na página 213, mas já ali quase no finalzinho dela, no meio dela. Então, uma página, é uma página e meia. A gente acaba semana que vem. E aí a gente discute aqui um pouquinho e depois, se der tempo, a gente começa o Obreiros da Vida Eterna, que vai ser o nosso quarto Ô, livro, maravilha! Ei! né? Tá firme e forte o Tá estudo, indo maravilhosamente bem. que a gente continue, se Deus quiser. São só 14 livrinhos. Yes! Depois a gente começa outra coleção, não tem problema. Livro é o que não falta para a gente É estudar. verdade. É verdade. Então, vamos encerrar. Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Eu vou fazer a prece, então. Vamos fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso querido Mestre, e agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos nessa plataforma, de nós reiniciarmos este estudo, agradecendo pelas reflexões que essas séries nos trazem, pelo consolo
que essa doutrina nos dá, pelos ensinamentos, e também agradecendo pelo fato de podermos estar reunidos aqui como amigos, com esse amor que nos une, essa irmandade, onde nos sentimos livres para expressarmos as nossas opiniões, as nossas dúvidas, as nossas reflexões. Pedimos as bênçãos para continuarmos com este trabalho, com este estudo, que nos traz tantos ensinamentos, tanto consolo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Agradecemos também a todos os irmãos que nos acompanham pela internet e também aos nossos irmãos desencarnados que conosco caminham, que eles possam também aprender com estes estudos, refletir e evoluir conosco. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos este estudo dessa noite. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Amém. Obrigada, eu vou parar aqui a gravação. Se eu conseguir achar meu mouse, peraí. Gente, o mouse sumiu.